dizia: Deus, eu não suporto o silêncio, fala comigo, eu preciso te ouvir. E o Espírito de Deus veio ao meu ouvido, lá no ouvido interior, que somente crente que tem relacionamento com Deus sabe, e disse para mim: número 2, toque por favor. Disse para mim isso que vou cantar. Aleluia! Quem sabe você veio essa noite dizendo: eu vou ao culto hoje, mas este é o último, porque se Deus não falar comigo, eu desisto. Você não vai desistir, porque Ele vai falar com você agora. Se Ele não falou ainda em tudo que você já ouviu, número 2, irmão, pode tocar por favor. Pois você vai ouvir Ele falar com você agora. E é tão lindo ouvir a voz de Deus, porque Ele é diferente dos homens. Aleluia! A esperança se acabou. Ei! Ele continuou dizendo para mim: olha, eu te mostro uma saída. Mas nessa circunstância, para me dar a saída, ele diz: é só olhar para cima e Deus virá te socorrer. Deixou o mar vermelho, Faraó se afogou. Fez a porta coqueiro no reino de Assuero e abateu a maldizente, é assim que eu quero. E operando eu, quem impedirá? Eu sou o que sou. Ele entra na fornalha, na cova dos leões, pra defender seus servos, vai até em prisões, provoca terremoto para sol e lua, faz seu povo vencedor. Ele fere, ele sara, mata e faz viver, abate e exalta, tem todo o poder, peleja por você e operando ele, ninguém impedirá. Levante a sua mão e adore a Ele. Ele continuou falando comigo: levante a cabeça. Ele diz para que esta noite levante a cabeça. Para quê? Se você crê, tome posse da vitória, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Amigo, deixe essa tristeza. A tristeza te invadiu, você faz o quê? Cante comigo na certeza, aleluia, que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele manda na situação, aleluia, oh, aleluia. Olha, escute só, irmão, o teu passado não importa mais. E por que não importa? A Bíblia diz: eis que tudo novo, eis que tudo novo
pregue a palavra de Deus. Nesta oportunidade tão singular, eu quero cumprimentar cada um e a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo de número 6. João no capítulo de número 6. E o versículo de número 66. João 6 e o versículo de número 66 até o versículo de número 69. Aleluia. Os irmãos que encontraram a leitura bíblica, por bondade, digam amém. Amém. Diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E tem outra coisa: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler o versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu quero ler o 68 agora na tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: e disse Pedro: Senhor, eu procurei outro lugar para estar, melhor, e não encontrei. Só perto de ti tenho vida eterna. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero tecer a minha gratidão e ser grato a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem otorgado ao meu ministério. Até parece jargão de pregador dizer que o pregador não anda onde ele quer, anda onde Deus quer. A decisão para mim estar aqui esta noite foi contabilizada às 2h da manhã. Eu estava ciente que estaria em São Paulo hoje ministrando, mas não sabemos o trabalhar de Deus e o agir de Deus. E Deus fez com que tudo isso acontecesse, para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. E mediante esta oportunidade, eu quero magnificar ao meu Deus pela vida do pastor anfitrião, pastor presidente deste campo de Timon, que é o hospedeiro, pastor Evaldo de Sá. Deus seja tributado esta noite pela vida do Senhor e que ricas bênçãos do céu possam estar estabelecidas sobre a sua casa. Eu quero otorgar a minha gratidão também pela vida
do nosso pastor presidente do estado do Maranhão, da SEADEMA, pastor Pedro Aldir Damasceno, e sua esposa, nossa irmã, digníssima irmã Conceição. Para mim se torna um privilégio estar cooperando neste estado mais uma vez. Eu não estive cooperando ainda na convenção a qual o senhor tem a alegria de presidir, mas estive na outra convenção. E hoje Deus me deu esta rica oportunidade e eu tributo a Deus toda a gratidão. E sou grato a Deus também pela vida da Secretaria de Missões, e quero destacar a vida do pastor Francisco de Assis, que é o secretário de Missões do Estado. Deus seja glorificado pela vida do pastor Francisco. Eu sempre costumo dizer, pastor, que tem pessoas que outras pessoas nos apresentam para aquelas pessoas, e tem algumas que é o próprio Deus que apresenta. E eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Eu também quero ser grato a Deus pela vida do pastor Raifran. Já tinha ouvido falar do pastor, já esteve pregando na nossa igreja, ali em São Paulo, no Belenzinho, e para mim é uma alegria poder estar conhecendo pessoalmente. Deus abençoe também o diretor da CPAD, ali de São Luís, no Maranhão, nosso irmão Eliel. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, estou feliz de estar com vocês e poder compartilhar desta festa maravilhosa. E Deus abençoe também o deputado Luciano Leitoa. Deus seja louvado pela sua vida. Saiba que Deus tem uma mensagem ao teu coração esta noite. Deus abençoe os demais obreiros que militam na seara do Mestre. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, eu acho que pelo meu tamanho eu já falei demais. Quantos estão desejosos em ouvir uma porção da palavra do Senhor de nome? Lembrando os irmãos que eu tenho os meus DVDs de mensagens, e como hoje eu estaria indo para São Paulo e ia pegar o material ali que é confeccionado, eu tenho só 40 e poucos DVDs, 45, eu acho que vai ser suficiente só para hoje. São mensagens enriquecedoras. Eu tenho CD de áudio também, para você ouvir no carro, aprendendo a palavra. São mensagens ministradas em escolas bíblicas, mensagens ministradas na nossa reunião de obreiro no Belenzinho. Por bondade de Deus, eu fui o mais jovem pastor a ocupar aquela tribuna e falar ali pela segunda vez da escola bíblica do estado de São Paulo. Eu tenho ali lições na casa de Obed-Edom, quando Jesus passa, os 5 nomes de Jesus, Isaías 9:6. Eu tenho outros temas também, o Abala, norte de Minas, onde nós estávamos pregando em uma praça pública e Deus salvou mais de 100 almas e o nome do Senhor foi glorificado. São mensagens tremendas. Eu tenho em DVDs e em áudio, em CD, para você ouvir quando estiver trabalhando, dirigindo, limpando a casa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E os senhores comprando estarão beneficiando o nosso ministério. Queridos irmãos, vamos para a mensagem. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido. É um texto que se destaca um discípulo que apareceu no começo do ministério de Jesus. É um discípulo que Jesus um dia pega o barco dele emprestado e usa de púlpito para ministrar um sermão. E após
esta ministração, ele se agrada com a atitude deste semi-analfabeto pescador e diz: olha, eu vou fazer uma proposta para você. Eu quero te chamar para ser pescador de homens. E naquele instante ele recebeu a sua chamada e começou acompanhando Jesus por onde Jesus ia. Este discípulo se destaca tanto que percebemos que Jesus gostava muito de fazer visitas domésticas, mas a casa que Jesus mais ficava era a casa deste pescador, por nome de Simão Pedro. Jesus tem tanto carinho por esse discípulo que deixa ele falar, deixa ele pronunciar, deixa ele envolver com os oráculos celestiais, trazendo a sua participação nas reuniões, nos questionamentos.